pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Tô aqui cedinho vindo alimentar o canal com vídeo, aproveitar o tempinho antes de começarem os atendimentos aqui. Peguei um outro texto da página Galactic Consciousness 5D, também do coletivo Ascension Light Worker, que eu adoro, que vem trazendo várias informações. Um texto muito lindo, falando de um mundo maravilhoso, que eu acho que eu não vou estar aqui para ver, né? Mas vamos lá, estamos colocando aí as pedrinhas fundamentais para esse mundo acontecer, né? Com a nossa força, nossa garra, nossa informação, nossa energia, nossa luz. E vamos lá. O novo plano da Terra, a evolução da humanidade para uma vida consciente. Vamos lá. À medida que a humanidade continua a se mudar para linhas de tempo mais altas, o futuro colocará um esforço muito maior na vida consciente comunitária. Nunca fomos projetados para viver em isolamento, desconectados um do outro. O antigo paradigma foi baseado em uma agenda de separação, divisão, competição e sobrevivência individual, servindo a uma consciência mais baixa que mantinha as pessoas fragmentadas e desconectadas da sua verdadeira natureza. Comunidades conscientes. Nas linhas de tempo da Terra, muitos ascendentes escolherão unir-se e criar comunidades conscientes baseadas em valores compartilhados, respeito mútuo e uma verdadeira vontade de viver em harmonia com o outro e com o mundo natural. Grupos de indivíduos de mentes leves vão comprar e desenvolver terra para construir uma comunidade orgânica, onde a cooperação substitui a isolação ou isolamento, né? E onde cada pessoa terá a oportunidade de contribuir com suas habilidades únicas e inatas. As crianças crescerão dentro de um ambiente comunitário de apoio, cercadas por adultos carinhosos, relacionamentos significativos e uma profunda conexão com a natureza. Essas comunidades serão unidas por um compromisso comum com o crescimento pessoal, a consciência consciente, a compaixão e a continuidade da evolução da humanidade, garantindo que ninguém precise caminhar sozinho pelo caminho da vida. As crianças foram nutridas pelo coletivo, os idosos foram honrados pela sua sabedoria e cada pessoa entendeu que pertencia a algo maior do que a si mesma. À medida que a consciência humana continua a evoluir, esses princípios atemporais tornar-se-ão novamente centrais para a sociedade, não como um passo atrás, mas como uma consciente integração da antiga sabedoria com o conhecimento moderno. A nova Terra é sobre criar algo totalmente novo, é sobre lembrar o que a humanidade sempre conheceu profundamente em seu coração, que prosperamos quando vivemos em conexão, apoiando um ao outro e caminhando juntos como uma família humana. A maneira como educamos as próximas gerações também se transformará. Em vez de ensinar as crianças a se encaixarem num sistema quebrado, a educação nutre os dons naturais, a criatividade, a intuição e o propósito único da pessoa. Cada criança carrega uma frequência e um conjunto de habilidades diferentes e os ambientes de aprendizagem futuros incentivam essas qualidades a florescer em vez de esperar que todos aprendam da mesma forma. Consciência em saúde. No futuro da humanidade, a saúde irá avançar cada vez mais, além de tratar doenças e sintomas, colocando maior ênfase no apoio a toda pessoa, mente, corpo, emoções e espírito. Prevenção, nutrição, bem-estar emocional, regulação do sistema nervoso,
conexão humana significativa e viver em harmonia com a natureza podem se tornar tão importantes quanto a intervenção médica. À medida que a consciência se expande, muitos procurarão abordagens que combinem compreensão científica com cuidados compassivos, centrados na pessoa, reconhecendo que a cura é fortemente influenciada pelo estilo de vida, relacionamentos, propósito e equilíbrio interior, bem como pelo tratamento físico. O foco irá gradualmente mudar de gerir doenças para criar bem-estar vital. A sabedoria, a inteligência emocional, a autoconsciência, a compaixão e as habilidades práticas são tão importantes quanto o conhecimento acadêmico. O objetivo não será mais a riqueza, o status, a hierarquia, a popularidade ou a capacidade de controlar os outros. Em vez disso, verdadeiros líderes conscientes surgirão através da sabedoria que encarnam, da integridade que demonstram e da maneira como elevam aqueles ao seu redor. A liderança será um ato de serviço e não uma autoridade, com aqueles encarregados de guiar as comunidades a fazerem isso de forma humilde, compassiva e com um verdadeiro compromisso com o bem maior. É por isso que a humanidade está ascendendo. A transformação que está a acontecer dentro de nós hoje está a preparar a base para um futuro diferente, construído sobre uma maior consciência, compaixão, cooperação e vida consciente. À medida que curamos os antigos padrões de medo, separação e divisão, começamos a criar cronogramas futuros que refletem o nosso maior potencial em vez de repetir as lições do passado. A mudança duradoura começa dentro de cada indivíduo, pois é através da evolução da consciência humana que o mundo mesmo evolui. As escolhas que fazemos hoje estão a ajudar a moldar um futuro onde a humanidade lembra da sua interconexão, valoriza a comunidade em vez da divisão e conscientemente cria uma civilização que serve ao bem-estar tanto das pessoas quanto da Terra. No serviço de ascensão amoroso e dedicado por Ascension Lightworkers. Gente, o mundo que a gente quer, né? Ai, gente, acho que eu não vou estar mais aqui ainda. Ou melhor, não estarei aqui, né? Vou viver isso lá nos mundos espirituais, onde essa dinâmica já é a que predomina, né? A que existe. E a gente fica com essa saudade, né? De viver isso aqui no plano terreno. Infelizmente é tão difícil, né? Tantas situações acontecem que nos separam, que nos rejeitam, que nos julgam, aquela coisa toda que eu tenho falado aí nos últimos vídeos, e faz com que a gente não consiga viver realmente nesse mundo de tanta amorosidade, compreensão, empatia, compaixão, etc., né? Viver em harmonia, num movimento sempre de cooperação com o propósito do outro e não na competição. O mundo criado pela Matrix nos leva o tempo todo a viver nessa competição, né? Quando, na verdade, se cada um está fazendo ou cumprindo com o seu propósito divino, não há necessidade de competição, porque todos nós temos espaço nesse mundo para trazer a nossa mensagem, nosso trabalho, mostrar o nosso valor de alguma maneira, não é? E então, quando a gente é incitado a viver nesse mundo de competição, saímos da nossa verdadeira essência, não é? E o mundo nos coloca sempre no sentido de buscarmos isso, né? Temos que ser o primeiro, temos que ser o melhor, temos que, sabe, tanta coisa que deveria mostrar, né, nesse padrão de terceira dimensão, que nós somos bons o suficiente ou que nós somos melhores do que outras pessoas, quando na verdade a gente só deveria ser aquilo que nós viemos ser e mais nada, né? Que já é algo bastante
como se diz, bastante desafiador, porque justamente nesse mundo onde essas regras, né, que estão totalmente contra aquilo que é o mundo da quinta dimensão, a gente fica se batendo, né? Porque o nosso ser interior, a nossa alma fala, seja desse jeito, e vem o mundo e te cobra outra coisa. Então é tão difícil você conseguir integrar tudo isso. Peraí, gente, toda vez aparece um negocinho aqui, né? É, então a gente fica se batendo nesses dois modelos, né? E isso traz um desgaste enorme, não é? Em alguns momentos a gente consegue viver nesse mundo já da quinta dimensão, né? Muita gente já está vivendo assim. Essas comunidades que foram faladas aqui já existem em muitos lugares, né? Muitos, muitos, muitos. É que é uma mudança um pouco radical se você sai também dos grandes centros, porque nos grandes centros há necessidade de pessoas que estejam, né, funcionando aí como faróis de luz. Então, a gente não pode todo mundo se debandar para esse lugar só de paz e amor, né? Que seria maravilhoso, com certeza. Mas ajudar a implantar, mesmo nos grandes centros, né? Essa energia de cooperação ao invés da competição em primeiro lugar. Eu acho que vem daí uma grande capacidade de gerar energias de quinta dimensão, quando eu estou na cooperação e não na competição, não é? Agora, em muitos momentos a gente tem um lado humano falando, né? A gente acaba entrando nessa coisa da competição mesmo sem querer, né? Não só pelo lado profissional, que é extremamente estimulado para que a gente seja o primeiro, melhor, né? Nesse sentido, mas também nas nossas relações, né? O quanto a gente pode querer disputar lugar com outras pessoas e ferir o nosso lado humano ou o nosso lado já da quinta dimensão nesse processo e trabalhando as feridas, né, que vem aí de abandono, rejeição, traição, etc, etc, né? Então, é necessário simplesmente a gente se perceber em que padrão nós estamos vibrando, não é? Nós, trabalhadores da luz, né, seres ascendentes, como eles colocam, estamos aqui para plantar essa semente da nova terra, não é? Eu achei bacana as crianças serem educadas, né, com a sabedoria dos anciãos, não é? Dos mais velhos, né? Não com essa separação que faz com que o idoso hoje, né, no mundo de terceira dimensão, não tenha valor nenhum. É algo bastante desafiador você envelhecer e perceber o quanto você começa a ser desvalorizado. Não é? Quando na verdade nós estamos na nossa maior capacidade de colaborar com o mundo pelas nossas experiências, por tudo aquilo que nós já vivemos, que nós aprendemos, né? Feliz as sociedades, né? Ou felizes as sociedades que consideram o idoso, o ancião, como alguém extremamente respeitado, né? Como no mundo oriental, por exemplo, né? Os idosos são reverenciados. Então, mas no mundo ocidental não. Não, não. Né? Quando a gente passa os nossos maiores perrengues, quando a gente deixa de ter a autonomia que nós gostaríamos, né? Quando a nossa vontade muitas vezes não é respeitada, não é? Quantas famílias, né? Como se diz, despejam aí os idosos, né, em algum lugar porque não querem ter o trabalho de cuidar, né? E mesmo para quem é idoso, né, a questão do quanto é humilhante chegar nessa situação, né? Alguns podem já não ter mais
né, a consciência tão perfeita, não está entendendo muito o que está acontecendo, mas em outros momentos pode se sentir extremamente abandonado, não é? Claro que existem casos em que há necessidade do apoio, né, de uma clínica, como foi no caso da minha mãe. Cuidamos da minha mãe durante 30 anos em casa, mas os últimos 6 anos foi numa clínica pelo processo, né, de debilitação dela cada vez maior. Os últimos 3 anos ela esteve em coma vigil e realmente assistida por toda a dinâmica ali da clínica onde ela estava, em Santo André. Então, quando há essa necessidade, ok, né? Mas não antes de você fazer a sua parte, né? E porque é bastante desafiador para o idoso ter que receber os cuidados e perceber que você é um peso, não é? E é muito triste, né? Eu acho que causa um demérito na pessoa humana que aquele ser foi durante toda a vida, né? Muitas vezes tendo vários filhos, nenhum deles se prontificando, né, a auxiliar. Conheço milhões de histórias. Graças a Deus a nossa história na minha família com a minha mãe e meus irmãos não foi nada disso. Graças a Deus nós, né, eu com 14, meu irmão 16, minha outra irmã 12 e a minha irmã mais nova com 6 anos de idade, mas mesmo assim nós todos nos comprometemos assim que o nosso pai nos abandonou, né? E nós adolescentes nos comprometemos a continuar cuidando da minha mãe e fizemos isso até o último momento, né? E era uma missão, com certeza. E eu acho que isso nos capacita a entender o sofrimento do outro, não é? E a tentar fazer com que esse sofrimento seja minimizado e tentar com a nossa própria energia, com o nosso próprio trabalho, com, né, no meu caso como psicóloga, espiritualista, trabalhando com conhecimento, com expansão de consciência, trazendo informações, né, para um público mais leigo nessa área, o quanto a gente pode contribuir para que esse mundo que vai se instalar esteja prontinho aí para nós daqui a pouquinho. Talvez eu não esteja aqui mais, né? Talvez eu não esteja, mas meus filhos, meus netos estarão, né? Minhas filhas, meus netos estarão por aí. Certo, gente? Vamos lá, colaborar como a gente pode. E até o nosso próximo vídeo, que eu gostei de falar isso. E fiquem com Deus, um grande beijo e namastê.